1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, estas palavras a respeito da ceia do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Nosso tema nesta manhã é em memória do Senhor Jesus Cristo, a ceia do Senhor e o povo do Senhor. Nós iremos considerar a ceia do Senhor e a comunhão dos salvos em torno da mesa do Senhor. É tão importante, queridos amigos, de tempos em tempos, voltarmos o nosso coração, a nossa mente, a essas verdades da palavra de Deus. Ao tomarmos juntos a ceia do Senhor, nós examinamos a nós mesmos. E porque a ceia do Senhor é algo regular, o Senhor disse: fazei isso todas as vezes que comerdes e tomarmos. Isso aponta para a regularidade. A ceia do Senhor, então, ela serve como um auxílio à igreja. Quando você está dirigindo pela cidade ou indo de ônibus, há momentos em que você deve parar. E isso é muito regular, não é sempre um sinal, um pare, uma necessidade. E como nós seguimos ao longo da vida cristã, estando neste mundo, estando com o povo de Deus, pela regularidade da ceia do Senhor, nós temos diante de nós um pare. Examine-se a si mesmo, como nós estamos vivendo de acordo com a vontade do Senhor, as suas exigências, o seu querer, o seu mandamento. A ceia do Senhor também é para o nosso benefício, para pararmos e reconsiderarmos o nosso caminhar, o nosso andar com Deus e o nosso andar com o povo do Senhor. E assim nós mantemos essas palavras de Paulo no versículo 28 em mente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Bem, eu inicio no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo recebeu do Senhor esta instrução que ele deu aos coríntios quando estabeleceu aquela igreja, e agora por carta ele volta a recordar aquela igreja sobre o que eles aprenderam. A maneira certa de se reunirem, celebrarem a ceia do Senhor. Na verdade, este registro aqui em 1 Coríntios 11 é o primeiríssimo registro sobre uma ceia do Senhor em todo o livro, em toda a Bíblia. Antecede o mesmo registro nos Evangelhos, porque esta carta foi escrita anteriormente ao registro dos Evangelhos. Mas ele narra algo que aconteceu naquele momento último, quando o Salvador se reúne com seus discípulos e institui a primeira ceia. Eles se reúnem para a Páscoa dos judeus e ali ele institui a ceia dos cristãos. A Páscoa não é mais para nós não celebramos a Páscoa, esta é uma festividade judaica. A Páscoa foi transformada em ceia do Senhor. Todos aqueles símbolos da Páscoa apontavam para Cristo, e ali ele toma aqueles símbolos e institui para o seu povo redimido a ceia do Senhor. Ele diz no versículo 23, eu recebi do Senhor que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Foi à noite, ao final da tarde, na última Páscoa, com aqueles discípulos, antes de ser levado para a prisão, antes de ser executado. E nós lemos a respeito desta ocasião em Marcos, em Lucas e também no Evangelho de João. E é muito interessante, espero que você tenha um tempo para fazer essa comparação, ler esses 3 registros da ceia do Senhor, mais essas declarações de Paulo junto, e perceber as facetas, o que é ensinado ali e os sentimentos que estão envolvidos nisso. Foi durante a refeição da celebração da Páscoa. Os judeus, uma vez por ano, no dia dos pães ázimos, que também é a Páscoa, se reuniam para recordar a libertação do povo do Egito, da prisão do Egito. E o Senhor, naquele momento, ao concluir a ceia, ele comanda aos seus apóstolos e à sua igreja, os apóstolos deveriam ensinar a igreja, como Paulo está fazendo aqui, a que celebrassem esta ceia em memória dele, por todos os dias, por todas as épocas, até que ele próprio retornasse a este mundo. Bem, ele celebra a Páscoa com os discípulos e ele muda aquela celebração centenária, histórica, judaica da Páscoa para a celebração da ceia do Senhor. Será que ele pode fazer isso? Tomar uma celebração secular dada por Deus a Moisés para aquela nação e aquela nação somente, aquilo que foi feito pelos judeus desde aquele dia, por milhões dele no Egito,
e ao longo de séculos e séculos, e transformar tudo isso em um novo rito, assim por dizer, memorial? É claro que sim. Ele é o Senhor da glória, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o sacrifício, é tudo a respeito dEle. E assim, Ele aponta e estabelece uma nova cerimônia que marca a mensagem cumprida da ceia do Senhor, da Páscoa, incluída na ceia do Senhor. Ele tem autoridade para fazer isso. Se você recorda a Páscoa dos judeus, você sabe que tudo ali apontava para o Messias. O Cordeiro sem mácula, o cordeiro que deveria passar alguns dias com a família, o sacrifício, comer da carne, vestir sua capa, seu sandália para sair, peregrinar em direção à terra de Canaã. Tudo apontava para o Salvador. O seu sangue vertido está debaixo dos umbrais deste sangue, libertos, protegidos pela misericórdia do Salvador. Você se recorda disso? E os judeus celebravam isso como um memorial, algo para a memória da misericórdia de Deus lá no início da salvação. E assim, na noite em que eles partiram do Egito em direção à liberdade, foi comandado a eles sacrificarem naquela noite o Cordeiro Pascual. O sangue era passado sobre os umbrais do portal e a carne deveria ser assada ali, comida ali e nada deixado. Isso apontava pela morte, a morte do Senhor Jesus Cristo, as suas dores, o seu sacrifício, o que ele experimentaria em seu corpo e em sua alma no lugar do seu povo. Então o Senhor Jesus Cristo celebra exatamente este memorial judeu, porque ele também veio para se submeter à lei, e porque todos aqueles eventos falavam sobre ele, ali está o clímax. Tudo culmina ali no que se refere à Páscoa. Naquele momento, naquele cenáculo, naquela reunião com os seus discípulos, aquele memorial centenário, milenar, tem o seu cumprimento ali. Em poucas horas ele seria traído, morto e ressuscitaria, cumprindo a aliança da graça pelo seu sangue. Não somente pelos judeus, é claro, mas por todo o Israel de Deus, os eleitos de Deus. E assim ele comanda que a ceia, em memória dos seus sofrimentos, fosse mantida por todos os séculos. Não é algo interessante, queridos amigos? A nossa religião é uma religião centrada na verdade, em verdades. Ela não é centrada em objetos, em estátuas, em símbolos, mas ao mesmo tempo o Senhor nos dá dois símbolos que são os únicos ritos simbólicos da Igreja de Cristo: o batismo de crentes e a ceia do Senhor. E se Ele nos deu algo simbólico, então este símbolo deve estar sempre diante de nós, em memória de algo, de um fato histórico. Nós devemos continuar com este símbolo ao longo de nossa jornada, lembrando, recordando. É como um álbum, não é? Você tem em casa e recorda, só que com muito mais frequência. Nós recordamos de um fato histórico que nos toca, a morte de Jesus Cristo Salvador por nós. E assim ele celebra a Páscoa. E eu devo começar com algumas observações importantes aqui. Eu mencionei que o Senhor Jesus então mudou a Páscoa para a ceia do Senhor. Mas ao fazer isso, ele toma alguns elementos simbólicos da Páscoa e traz para a ceia. Pelo menos 4 elementos simbólicos que comunicam algo muito importante sobre a sua pessoa. Eu gostaria de considerar isso por alguns instantes. O primeiro elemento simbólico do Antigo Testamento, que é trazido para a ceia do Senhor, é o Cordeiro Pascual, que foi sacrificado. A ceia do Senhor diz que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro, o sacrifício que Deus proveu para pagar o nosso pecado e nos reconciliar com o Senhor. O Cordeiro significava redenção, foi na noite em que o povo foi resgatado, redimido, tirado da escravidão do Egito. O Cordeiro significava isso. Redenção do pecado, da morte espiritual, da condenação eterna. Sermos comprados do mercado da escravidão, do pecado e da condenação para a liberdade dos filhos de Deus. E esse símbolo, o Cordeiro sacrificial do Antigo Testamento, é trazido para a ceia do Senhor. Você se recorda as palavras de João Batista em João 1:29? Ele aponta para o Senhor Jesus Cristo que estava vindo e diz para todos: eis aí
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há um certo debate, é claro, a respeito do que ele quis dizer, se ele fazia referência ao cordeiro que fora sacrificado antes no Egito, ou ao cordeiro que era sacrificado diariamente no templo ali em Jerusalém. E a resposta, obviamente, é que não há contradição, se refere a ambos, porque ele é aquele cordeiro da libertação, e ele é o cordeiro que é oferecido por nós, vivo, não é? Para a nossa salvação. E é isso que João Batista quis dizer. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício que Deus enviou para o perdão. Ele é a provisão de Deus para a nossa reconciliação com Ele. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo de número 7, nós lemos essas palavras aqui. Deus enviou o Cordeiro para o perdão de pecados. 5, 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E por isso que todas as cerimônias do Antigo Testamento, se você observar, elas concluem com a vinda do Senhor Jesus Cristo, a vinda primeira para a sua morte, sacrifício, cordeiro que seria imolado, sacrificado. Este é o primeiro símbolo que é trazido para a ceia do Senhor. O pão e o cálice, o cordeiro, o corpo e o sangue, morte, partido, entregue. E o segundo símbolo do Antigo Testamento, representado na ceia do Senhor, está conectado, é claro, com o primeiro, é a oferta pacífica, a oferta de paz. O sangue daquele sacrifício estava representado ali na ceia. Você se recorda, haviam vários sacrifícios de sangue, 4. Um deles era o sacrifício de paz, a oferta de paz. E este elemento simbólico do Antigo Testamento é trazido também para a ceia do Senhor. É representado no cálice, uva, sangue. Você sabe que o sangue mais epitelial é de um vermelho claro, não é? E o mais interno, as artérias, é grosso, é escuro, sangue de morte, derramado, de vida. Isso é representado no cálice de uvas, a sua vida por nós, um sacrifício de paz. Ele é a nossa paz com Deus, o cessar da nossa guerra por meio de um intermediador, o próprio Senhor Jesus Cristo, o Salvador. E essa segunda oferta de paz, o sacrifício, é trazido aqui como um sacrifício de gratidão pelo perdão de pecados. Paz foi restabelecida. Lá em Levíticos capítulo 19, você lê tudo a respeito desse sacrifício. O animal era sacrificado, e tanto o sacerdote como o povo comia deste sacrifício, se alimentava dele. Isso nos remete a Cristo no Novo Testamento, ao dizer aquele mesmo povo judeu que estava acostumado a comer desse sacrifício: se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E tudo se cumpre ali. Em poucas horas ele seria partido, ele seria entregue para a nossa salvação. O sacrifício, a oferta de paz que nos reconcilia com Deus. E há um terceiro símbolo ou figura do Antigo Testamento trazido para a ceia do Senhor, é o cálice de bênção, que era tomado na refeição da Páscoa. Acontecia assim: alimento era comido, haviam ervas amargas, apontando para Cristo, amargura, dor, pães ázimos sem fermento. E aquilo era comida, era uma refeição junto com o cordeiro. E então havia cálices, taças de vinho, bem diluído, é claro, 4 delas na Páscoa. E havia uma dessas taças, o cálice, que era o terceiro, que tinha um nome, cada um desses cálices tinha um nome. O terceiro é chamado de o cálice de bênçãos, os judeus chamavam assim, era conhecido assim. Um cálice de bênção tomado na refeição da Páscoa, que falava da aliança de Deus com o seu povo na antiguidade, uma espécie de pacto. Aquele cálice que era tomado recordava aquele pacto, aquela aliança. O povo obedeceria a Deus, perseveraria em manter-se sob os seus mandamentos, em amá-lo, em servi-lo, em submeter-se a Ele, e o Senhor os abençoaria, os guardaria, os preservaria como nação até a vinda do Messias. E essa aliança, é claro, ela foi selada com sangue. Você se recorda de Abraão e o sacrifício. E
todos os sacrifícios. Então, este cálice, no momento da ceia, recorda exatamente isso. O vinho, o cálice, representava o sangue dos sacrifícios. Então, esse não é o terceiro, na verdade é o último, perdão, o quarto cálice é chamado de cálice de bênção. Então, quando o Senhor e os discípulos reunidos ali se alimentam daquela carne, aquele pão, das ervas, os 3 cálices já foram tomados. Nesse momento, neste último cálice, o Senhor como que toma este cálice e diz: este cálice de bênção da Páscoa será agora não mais 4 cálices, mas um, realizado em memória do meu sangue. Fazei isso de agora em diante, não mais em memória apenas de vocês como nação, de um cordeiro, um animal, mas em memória de mim, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim ele traz aqueles elementos simbólicos do Antigo Testamento, e ele mantém isso, porque todos eles falam da sua vida e da sua morte. E assim, 4 cálices tomados durante a refeição, 2, o terceiro sucessivamente, pequenos cálices. O primeiro cálice ele representava a libertação do Egito, o sangue do sacrifício do cordeiro, aquele primeiro cálice que eles tomavam representava este sangue. Mas ao chegar ao terceiro cálice, quarto cálice, o sangue da aliança, feito com Deus, cálice de bênção, que aponta para o sangue de Cristo. Por que de bênção? Porque foi uma aliança, um pacto. Se eles permanecessem naquela aliança, bênção sobre eles. E o pacto, a aliança, foi realizado com sangue, e aquele último representava isso. O sangue que nos coloca em um pacto, em uma aliança com Deus, por meio de Jesus Cristo Salvador. E por causa de Cristo, é claro, pelos seus méritos, tudo isso está incluso neste cálice. E é isso, meus queridos irmãos, que foi trazido desde o primeiro século, deste momento, realizado pelo povo de Deus ao longo de séculos após séculos, até o dia de hoje. Assim, o Senhor tendo dado graças, ele abençoa o pão, ele come com os discípulos, e o terceiro, quarto, último cálice. E esse cálice é trazido então para a ceia do Senhor. Versículo 25, observe o que ele está dizendo aqui. Estou em 1 Coríntios. Semelhantemente, também, depois de cear, comer, tomou o cálice, este último, porque ele vem após a refeição, e é o último cálice, dizendo: este cálice agora é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Com a regularidade com que beberdes deste cálice, vocês estão fazendo isso em memória de mim. O que quer dizer? Assim nós cremos que o Senhor tomou o cálice da ceia pascual, e ele diz: vocês irão manter isso agora como um símbolo, algo que simboliza a minha parte nesta aliança na cruz. É uma aliança entre Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. Essa não é uma aliança de Deus com o homem, porque não é a aliança das obras. Esta é a aliança da graça, uma aliança estabelecida na Trindade eterna. O Pai enviaria o Filho viria para morrer e pagar no lugar dos seus eleitos, e ele está dizendo: esta é a minha parte na aliança da graça que os alcança, salvos por graça. Não é uma aliança em que eu faço a minha parte e sou salvo e Cristo fez a sua. Não, é na Trindade Santa, é graça, é misericórdia. Ele está representando, dizendo isso, poucas horas ele cumpriria tudo isso. Salvos por graça, salvos por misericórdia em Cristo Jesus. No capítulo 10, nós lemos essas palavras, no versículo 16. Porventura, o cálice de bênção, aquele último, que abençoamos, isto é, que tomamos com reverência, não é a comunhão que nós temos com o sangue de Cristo, que Ele derramou por nós. Este pão que nós partimos não é porventura esta comunhão, nós comemos a carne do corpo de Cristo que nós temos. Aqui ele está num contexto de advertência. Vocês se recordam disso? Ele está dizendo que há uma mensagem por trás destes símbolos. E assim ele pergunta àqueles crentes e a nós também. Bem, meus queridos irmãos, esse é o terceiro símbolo, quarto símbolo, figura trazida. Mas ainda há um outro símbolo que é trazido para a ceia, eu não mencionei, esse é o terceiro agora, pulei a ordem, que é o maná.
Lá em João capítulo 6, no versículo de número 47, nós lemos essas palavras que apontam para este pão, este maná. João 6, 47. Na verdade vos digo, diz o Senhor, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O maná, além de ser um alimento para o povo judeu, o povo de Deus, durante a jornada do Egito para Canaã, era também um símbolo que Deus proveria para aquela nação até o final, até o último passo, até entrarem em Canaã. Representava isso. Todos os dias, queridos amigos, o maná era enviado. Todos os dias, dia após dia, até o final. E quando eles entraram na terra, nos é dito no Antigo Testamento, o maná cessa. Deus proveria ali naquela terra abundância, terra que emana leite e mel. Nossa jornada aqui na terra, o Senhor proverá para as nossas almas, até nos assentarmos naquela mesa na ceia do Cordeiro, com todo o povo de Deus. Isso representava isso, a provisão do Senhor, um símbolo de como o Senhor manteria o seu povo ao longo da jornada até o céu. Cristo é o nosso maná espiritual, isso quer dizer. Nem só de pão viverá o homem, vossos pais comeram de um pão e morreram, mas aquele que se alimentar desse permanecerá. E na ceia nós consideramos que o Senhor Jesus Cristo é um maná superior do que daquela velha aliança. Nós nos alimentamos de Cristo, nós nos alimentamos espiritualmente de nosso Salvador. A nossa vida espiritual é mantida por Cristo Senhor. A provisão, a graça, a bênção que nos permite seguir, perseverar nesta jornada. Sem alimento você não consegue perseverar em um caminho, uma estrada até o final. Sem a graça de Cristo que nos dada, nós não chegaríamos na eternidade. Assim a provisão. E alimentar-se de Cristo significa que eu e você dependemos dele para viver espiritualmente, como uma pessoa depende do pão para viver fisicamente. Assim, o povo de Israel nunca passou fome naquela jornada. No deserto, no lugar onde não havia nada para comer, nem ervas, o Senhor proveu. Não é maravilhoso o símbolo? Assim é o crente, meu querido irmão, você pode passar por esta vida com pouquíssimos recursos. Uma vida simples, e às vezes, talvez as pessoas te deixem de lado, te decepcionem, se esqueçam de você. E você talvez passe por esta jornada com pouquíssimos recursos e tudo mais, mas o Senhor garantirá que haverá maná para a tua alma. E haverá satisfação em espírito. E haverá alegria no Senhor. E haverá conforto e estas grandes promessas e essa antecipação da glória eterna. E a ceia do Senhor nos recorda isso. É uma figura regular, contínua, de que nós temos provisão do alto, nós nos alimentamos de Cristo, nós dependemos dele, e a nossa alma e o nosso coração e as nossas emoções são sustentadas por ele, nessa jornada até o final. Este é o quarto símbolo que é trazido do Antigo Testamento para a ceia do Senhor. Você percebe? Isso não é apenas um ato que nós repetimos sem pensar, destituído de uma mensagem, ele possui uma mensagem real, profunda. Agora veja o versículo de número 24, em nosso texto, 1 Coríntios capítulo 11. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Tendo dado graças, bem o Senhor Jesus Cristo deu graças, quer dizer, ele orou agradecendo a Deus. E nós também devemos dar graças na ceia do Senhor, pelo que nós agradecemos, pelo que nós damos graça em nossa oração, em nosso tempo em silêncio, em oração ao Senhor. Bem, o Senhor agradeceu por aqueles símbolos da Páscoa, provido para o seu povo. E nós fazemos isso também. Nós agradecemos a Deus por esses elementos que nos recordam
a morte do Senhor por nós, o seu corpo, o seu sangue entregue por cada crente. Todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós agradecemos por tudo que esta mensagem comunica a nós, tudo que ela significa para nós. Se você vem ao pão, ao cálice, de uma maneira mística, fui abençoado agora, você está se comportando como um místico, porque os símbolos, eles falam à nossa mente uma mensagem, e é isto que nos abençoa, e é isso que está presente nela, e assim nós agradecemos ao Senhor por isso. Isto é o meu corpo, diz ele, que é partido por vós, ele diz. Bem, então lembre-se do que ele fez. É em memória dele. Então lembre-se que ele entregou a sua vida, o seu corpo, foi partido. Lembre-se do preço que custou. Lembre-se das dores, começando lá no jardim do Getsemane, grandes gotas de sangue. Lembre-se da humilhação, o sol escaldante, aqueles espinhos perfurando o seu osso, aquela lança no seu lado, as dores terríveis, as cãibras terríveis penduradas daquela maneira, o desprezo, a chacota daqueles por quem ele veio e não receberam, Satanás e seus demônios certamente ali tentando a ele, desce daí, mostra que você é o Filho de Deus, insuflando os líderes, a dizer, não é Deus, não curou, salve-se a si mesmo, desça da cruz, humilhado, levando sobre si o meu pecado, a minha vergonha, em memória disso, em memória do seu corpo entregue. É isso que nós fazemos. Lembre-se também, em termos do que o seu sacrifício alcançou, o seu triunfo, bilhões de pessoas seriam beneficiadas por aquele sacrifício, seriam salvas, seriam resgatadas. Nós lembramos disso também, o seu corpo entregue trará esse fruto, e tem trazido esse fruto. Ao longo dos séculos, não é? A ressurreição dos mortos no final, o paraíso lá perdido, restaurado ali, porque seria um novo céu, uma nova terra, que logo virá garantido ali, quando o seu corpo foi entregue. Nós lembramos disso. E no versículo 27, ele diz, 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Bem, está muito claro aqui, e isso é uma direção para nós, o que fazer durante a ceia. E eu me recordo aqui, como no passado, antes de compreender com clareza, eu errei tantas vezes aqui, porque não foi ensinado corretamente, mas está tão claro, queridos amigos. Não é o momento, a ceia, para pensarmos sobre nós. Fazer isto em memória do Senhor Jesus Cristo, e a ceia do Senhor Jesus Cristo. É especificamente sobre Ele, para aprofundar nossa gratidão por Ele, nosso senso de dívida por Ele. Bem, não é o momento para nós pensarmos sobre os nossos pecados. Não é incorreto confessar os teus pecados ao Senhor durante a ceia, mas, veja, seria tão triste, não é, se você gastasse esse momento tão breve da ceia, pensando em você, confessando os teus pecados ao Senhor, porque a ceia é sobre o Senhor, é sobre Ele, é sobre a sua pessoa, não é sobre nós. Nós iremos pensar sobre Ele, a sua morte e a sua grande vitória na cruz, não é primeiramente para confessarmos pecados. Segundo, porque é a respeito dele, então não é o momento para nós pedirmos a Deus por nossas necessidades. Eu sugiro que você deixe isso para um outro momento, para a sua oração particular, privada, trazer as suas necessidades pessoais diante do Senhor. Não é o momento, querido amigo, porque se você, fizer isso durante a ceia, então você não vai estar pensando nele, você vai estar pensando em si, ou em outra pessoa. Essa é a ceia do Senhor, nossa mente, nosso coração nele, na mensagem que o símbolo transmite a respeito dele. Em terceiro lugar, lembre disso, ao pensar, afirme em oração, afirme estas verdades diante do Senhor, como você crê, como você ama estas verdades, agradeça ao Senhor pelo seu sacrifício, considere Ele como uma pessoa, um homem entregue por nós,
Se você sente dor, imagine o que ele sentiu. Considere a sua carne, a sua humanidade, o seu corpo. Claro, a ceia do Senhor não é uma celebração ou um rito fúnebre, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Assim deve haver esse balanço entre o nosso pesar, a nossa tristeza e também a alegria, a sua ressurreição. Ele morreu para ressuscitar, para cumprir esta aliança. E nós pensamos sobre ele. Esse é o propósito da ceia. Através da ceia do Senhor, nós nos reunimos em obediência ao comando do Senhor Jesus Cristo. E ao fazer isso, o texto nos diz que nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Bem, nós anunciamos isso a nós mesmos. Nós paramos em um determinado momento como igreja e nós anunciamos, dizemos a nós mesmos: Ele morreu por mim. Foi grave, Ele sofreu em meu lugar. Eu anuncio a sua morte. E porque nós fazemos isso regularmente, até que Ele venha, a ceia repetida, e nós trazemos à nossa mente e coração estas verdades. E nós anunciamos isso também uns aos outros. Nós afirmamos e dizemos através desse símbolo que nós estamos enxertados no corpo de Cristo, e eu me recordo que este irmão, esta irmã, pertence ao corpo de Cristo, e eu estou ligado a ele e a ela no corpo de Cristo. Eu recordo, eu anuncio isso, nós anunciamos juntos na mesa do Senhor. Somos uma família de Cristo, salvos, pertencemos a Ele. Isto é anunciado através deste símbolo, é recordado. Bem, nós estamos proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Sua morte, sua justiça, seu sacrifício por nós, que Ele morreu por nossos pecados, por sua igreja. Não é maravilhoso pensar como isso nos conecta a cada igreja bíblica do Senhor ao longo de toda a história, que em um determinado momento, séculos atrás, milênios atrás, em uma outra sociedade, com outra tecnologia, em outra língua, pessoas estavam reunidas em torno desses mesmos símbolos, apenas dois, o pão e o cálice, em memória do Senhor, e uma outra geração de crentes, uma outra geração de salvos, e uma outra em nós aqui, até que o Senhor venha e nós nos reunamos todas as gerações na presença do Senhor. Isso é maravilhoso, queridos amigos. Isso nos traz perspectiva como igreja, da vinda de Cristo, do nosso mover em direção à eternidade. Isso transforma as coisas desta vida, coloca elas em seus devidos lugares, não é? Nós estamos jornando a uma igreja que partiu à nossa frente, nós estamos nessa fila, eles foram e nós iremos. E eles aqui nessa terra se recordaram a si mesmos, uns aos outros, que pertenceram a Cristo e agora estão com Ele. E nós logo estaremos com o Senhor. Esta é a mensagem. Assim, a ceia do Senhor, ela somente tem algum valor naquilo que ela nos recorda, nas verdades que ela nos recorda. Não há na ceia do Senhor, ao tomarmos esses elementos, uma bênção mística. Alguns crentes em Jesus, salvos pela graça de Deus, demoram muito tempo a compreender isso. Muitos, por uma influência do catolicismo romano, nasceram de novo e ainda trouxeram certo ranço do catolicismo, e outros pelo catolicismo romano através do pentecostalismo, onde a ceia é transformada em mais uma mercadoria, um meio de trazer pessoas e oferecer uma bênção. Mas, queridos irmãos, não há neste cálice, neste pão, nada que comunique uma bênção, uma graça. A Igreja Católica crê que sim, por isso eles usam o termo sacramento. Sacramento é algo que comunica uma graça espiritual, um objeto que comunica uma palavra. Nós não cremos assim, isso é misticismo. A bênção está naquilo que a mensagem nos faz lembrar, pensar, nos comunica isso. Esse pãozinho aqui, ele é pão comum. Dentro dele tem micróbio, como tem no ar que nós respiramos, em tudo aqui no nosso corpo. O cálice é a mesma coisa. Ele não se transforma em algo diferente. Não há, de alguma maneira, embebido nos átomos deste pão, uma bênção do céu que irá fazer alguma coisa. Isso é misticismo. Isso não é bíblico, isso é paganismo. A bênção é a obediência e a mensagem que isso traz à nossa mente. Quando nós pensamos, quando nós ativamos a memória, quando nós refletimos, afirmamos, louvando, o nosso coração é aquecido. A nossa esperança é fortalecida, a perspectiva espiritual. Assim, se um crente vai à ceia do Senhor, primeiro, ele não está discernindo o corpo do Senhor. Segundo, está agindo como uma pessoa mística.
E é claro, está desonrando esses elementos que falam sobre o corpo do Senhor Jesus Cristo. Assim nós lembramos dessas palavras do Senhor Jesus Cristo. Deixe-me explicar agora brevemente, por fim, estes últimos versículos 27 e 28, porque há uma advertência muito solene anexa aqui à informação sobre a ceia. Diz o apóstolo Paulo pelo Espírito, portanto, versículo 27, qualquer, isto é, qualquer pessoa que ousar, não é, comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e, assim, coma deste pão e beba deste cálice. Bem, essa é uma palavra de advertência aos hipócritas que não deveriam estar participando da ceia do Senhor ali em Corinto. Havia naquela igreja hipócritas, pessoas que não estavam discernindo o corpo de Cristo representado naqueles elementos. Talvez fossem crentes de verdade, pessoas salvas, mas eles haviam se entregados à insinceridade. E insinceridade, queridos amigos, é uma armadilha fatal. O coração no mundo e ainda assim vindo à ceia do Senhor. Isso é insinceridade, isso é hipocrisia, e essa é uma palavra do apóstolo Paulo. Talvez, uma outra razão, havia por parte, e nós sabemos porque há evidências aqui, havia por parte de alguns membros daquela igreja desconsideração por outras pessoas na congregação. E essas pessoas haviam esquecido o chamado de viverem juntos, como crentes, membros de uma família de Deus. E mostrar amor, mostrar simpatia, boa vontade, domínio próprio, paciência uns para com os outros. Havia isso sim, nós vemos sobre faíscas. Paulo diz, espero que vocês não se mordam e se engulam uns aos outros. E então ele segue essa advertência da ceia do Senhor. Haviam certas divisões, eles haviam perdido o senso de obrigação para com o irmão, a irmã, acima de tudo, eles se tornaram indiferentes ao preço pago por Cristo, representado naquela ceia. E no versículo 26, então, o apóstolo do Senhor está dizendo que há uma mensagem nesse símbolo. E no versículo 27, ele adverte aquelas poucas pessoas a lembrarem-se disso. Porque no versículo 29 ele diz, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E condenação aqui é disciplina, não discernindo o corpo do Senhor. Julgamento, condenação que pode vir através de disciplina e correção. Não discernindo o corpo do Senhor, isto é, não discernindo a mensagem contida nestes símbolos. Como assim? Bem, eles não diziam a si mesmos, estes elementos, eles são sobre Cristo, a pessoa do Senhor, algo particular referente, são santos no sentido de separados para Ele. Eles não estavam discernindo isso, eles não estavam pensando a respeito disso. Não é apenas uma liturgia vazia que é feita, é sobre o Senhor e comunica algo, proclama algo, fala sobre o Senhor em minha vida, é sobre a sua pessoa, eu estou agora tomando dessas coisas, isso me diz que eu devo viver uma vida santa, que eu estou vivendo uma vida santa, sincera na presença do Senhor. E esse cálice é sobre consagração. Paulo irá falar sobre isso no capítulo 10. Todos esses elementos que eu tomo na ceia do Senhor, isso é tão importante, queridos irmãos. Todos esses elementos falam sobre a consagração do salvo ao seu Salvador. Lembre-se daquelas palavras de Paulo, volte-se a 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Paulo diz assim, eu não posso tomar este cálice de Cristo e então pegar um outro cálice dos demônios e tomar este cálice, versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Será que aqueles crentes estariam indo para um centro de umbanda, de voodoo, ou dos sacrifícios gregos aos deuses e a Satanás e participando daquilo? É claro que não, não é isso que está em vista. Ele está falando do mundo dominado por Satanás e seus anjos, que controla a mente das pessoas, que produz a cultura decadente deste mundo. É isso que ele está dizendo.
Eu não posso tomar este cálice do Senhor, então tomar o cálice de demônios. Eu não posso tomar em minhas mãos, beber isto, que representa o sangue precioso de Cristo, e continuar com um pé enterrado no mundo ao longo da semana. Eu não posso tomar deste cálice em memória de Cristo e beber da cultura decadente deste mundo, cálice de demônios, produzido pela mente de Satanás, aquilo que exalta o ego, que é contra Cristo, que exalta a sensualidade, que traz a rebelião. Eu não posso beber destas coisas, então beber disso, eu não estou discernindo. Eu trago julgamento sobre mim mesmo. É isso que ele diz. Eu não posso tomar deste cálice e ouvir e assistir, beber daquelas coisas que são intrinsecamente mundanas deste mundo. E frequentar aqueles lugares que são intrinsecamente mundanos, no sentido de que um lugar onde o mundo é honrado. Estar naqueles lugares onde o mundanismo é aplaudido, e a concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida é louvada. E aquilo que é anti-Deus, anti-moral, anti-Cristo, está ali borbulhando em palavras, em atitudes. Eu não posso me alimentar, beber disso, cálice de demônios, e então vir ao cálice do Senhor. Como eu posso? Isso é insinceridade, isso é hipocrisia. Eu não estou parando para discernir. Assim a ceia do Senhor me faz parar e lembrar disso. Eu não posso colocar meus olhos e as minhas emoções naquilo que tem sido usado por demônios para aprisionar pessoas neste mundo. E imergir e adotar um estilo de vida semi-mundano, eu não posso tomar ambos os cálices. Esta é a verdade. A ceia do Senhor é um memorial, ela representa triunfo, é um momento de um grande senso de dívida que nós temos para o Salvador, é um momento de rededicação, de renovar a minha consagração a Cristo e me firmar nisso, de recordar a minha separação deste mundo vão e passageiro. Como eu posso tomar estes elementos que falam de meu Salvador e viver ao longo da semana insinceramente? E fazer pouco caso das minhas obrigações com o povo de Deus, entre irmãos, o apreço, a simpatia, o interesse, o auxílio, e de alguma maneira tomar o cálice do demônio, da fofoca, da maledicência. Não podeis, diz o Salvador pelo apóstolo Paulo, tomar o cálice de Cristo e dos demônios. Como eu posso fazer isso, queridos amigos? Eles não entenderam isso. Eles não discerniram, pensaram, separaram, discriminaram as coisas do mundo. Isso se referente agora a Cristo. Eu venho em mãos limpas, uma vida sincera, significa que eu já examinei a mim mesmo ao longo da semana. Eu já encarei meu pecado e o meu orgulho, e confessei ao Senhor, e me levantei dali para viver para Ele. Eu tenho buscado isso, vivido assim ao longo da semana. Não é no momento da ceia que eu irei fazer isso, é antes. Eu me recordo, um tempo atrás, na igreja onde eu frequentava, era jovem, ainda não era salvo, as artimanhas de crentes, quando a consciência era tocada pelo Espírito na hora da ceia. Alguns saíam para algum lugar, orar escondido ali, aí voltavam. Não é o momento, queridos irmãos, é que eu estou vivendo isso. E terminado aquele momento místico, a semana vai, e eu não discerno essas coisas. Não é o momento. Eles não entenderam, eles não discerniram a mensagem que os símbolos anunciavam. Bem, e por causa disso, o Senhor precisou discipliná-los em sua vida pessoal, e mesmo em seus corpos, alguns poucos deles, no versículo 30 nós lemos: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram, que dormem. Porque se nós nos julgássemos, nos colocássemos na balança, examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, isto é, pelo Senhor. Mas quando somos disciplinados, repreendidos pelo Senhor, é para não sermos condenados com o mundo. Eu preciso concluir aqui. Um dos benefícios da ceia do Senhor é que serve como esse regulador necessário ao nosso comportamento, à nossa sinceridade, nos faz parar, analisar o coração, o nosso relacionamento com o povo de Deus, o nosso relacionamento com o povo de Deus, não somente o nosso relacionamento com Cristo, mas o nosso relacionamento na família, no povo de Deus. Este é um pare que nos faz recordar disso. Será que nós temos mantido
coração e a mente conscientes dessa mensagem, nos esforçando para melhorar o nosso caráter, mudar para agradar o Senhor, em humildade, com o auxílio de Cristo, conquistar nosso pecado, nosso orgulho. Bem, essas palavras de Cristo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos antecipando o retorno do nosso Salvador. Lembre-se disso. É como se o Senhor Jesus Cristo estivesse dizendo aqui: lembrem-se disso. Vocês são pessoas, até que Ele venha, vocês são pessoas que estão vivendo para um dia vindouro. Lembre-se disso, Ele está dizendo por essas palavras. Nós não estamos pensando sobre o que Ele fez somente, mas nós estamos pensando sobre a sua volta pessoal, com as marcas do que Ele fez por nós. Nós estamos vivendo para isso, e a ceia são esses marcos em nossa jornada. Lembre-se disso, queridos amigos. Essas são as coisas mais importantes. Há muitos prazeres legítimos nesta vida, muitas coisas pelas quais nós podemos e devemos agradecer ao Senhor, mas nós recordamos, e a ceia traz isso à nossa mente: nós não pertencemos aqui, e nós não estamos andando sozinhos, nós somos uma família, um povo andando, é um Israel de Deus andando para Canaã, para Jerusalém celeste. Venha a ceia do Senhor, porque é um comando do Senhor. Examinando-se de antemão, a dignidade não está em nós. Digno é o Cordeiro que morreu por nós. Dignamente quer dizer que eu tenho examinado a mim mesmo, encarado meus pecados para com o Senhor, para com os irmãos, e andado em sinceridade. Então eu venho com meu desejo de expressar meu amor, minha admiração e o senso de dívida ao Senhor que me amou e se entregou por mim.